Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje, segunda-feira, 26 de outubro, nós começamos mais uma edição do Clube do Livro. E hoje eu vou ter o prazer de receber uma convidada muito querida, que é a professora Luciana Brasileiro, lá de Pernambuco, que faz parte também, é pesquisadora do grupo de pesquisa chefiado pelo professor Paulo Lobo, com REP, Constitucionalização das Relações Privadas, do qual eu também tenho muito orgulho e prazer de fazer parte. E logo quando surgiu a ideia do Clube do Livro, eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Logo que surgiu a ideia do Clube do Livro, alguns livros que eu já tinha lido, deixa eu chamar ela aqui para nossa conversa. Ai, cadê? Ui, não. Pronto, já. Cadê o. Olá, minha Ei! Boa querida! tarde, tudo bom, Pati? Boa tarde, amoreco, boa tarde. Olha, eu estava explicando aqui, ia começar Ah, a falar ah, sobre o convite desse encontro de hoje, que ele já foi feito há sim, muito tempo, isso, né? verdade. E como eu tinha dito aqui, como eu tinha dito a você quando eu lhe convidei, esse foi um convite direcionado, né? É, Quando eu falei com a Luciana, eu já disse a ela, Lu, eu quero conversar com você sobre esse livro. Porque eu tinha verdade. certeza que a nossa conversa ia ser muito proveitosa. Oh, Eu gosto muito, eu sou muito fã da Lu. Além dela ser uma pessoa muito querida, assim, no aspecto pessoal, da relação humana, a Lu é uma excelente profissional. Eu adoro ouvir ela falar, adoro. E aí, várias vezes, eu já tive a oportunidade de ouvi-la falar sobre a condição da mulher, seja no âmbito da violência, seja na perspectiva da família, do seu papel dentro da família. E então eu disse, não, na verdade, quando eu vi a série, eu fiquei super impactada com a série. é muito E aí impactante depois, mesmo. e aí depois eu disse, não, eu vou comprar o livro que eu quero ler. E aí, para minha surpresa, o livro ele tem umas diferenças bem significativas da série. Verdade, verdade. E aí eu disse, não. Aí quando, disse, não, quando eu dei a ideia do Clube do Livro, eu já sei quem eu vou chamar para falar sobre o conto da Aya. Porque não existe pessoa que eu não pensei em outra pessoa para debater esse livro. Então, Lu, muitíssimo obrigada. Muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui hoje conosco, trazendo essa visão mais informal do direito, tentando trazer através da literatura, da arte, e aí eu sei também que você faz parte da comissão do IBDFAN Direito e Sim, Arte, né? verdade. Que você gosta muito assim dessa interlocução, e dizer que é um prazer imenso, imenso, imenso mesmo recebê-la aqui hoje. Então, vou passar a palavra inicial para você fazer as suas considerações iniciais, e aí depois a gente começar realmente a debater um pouquinho da história do conto da Aya. Ô, Pati, olha, eu quero te dizer que, na verdade, para mim foi uma alegria enorme receber esse seu convite, que veio realmente há um tempão atrás. Te dizer da minha alegria de participar disso aqui, seja pela pessoa que você é, né? Eu tô acreditando esses elogios aí à nossa amizade, e pela escolha desse tema, mas principalmente por você estar prestando esse serviço importantíssimo, que é uma coisa que você faz muito bem, né? Que é usar esse espaço aqui de redes sociais para a gente conversar sobre temas tão importantes. Tenho acompanhado seu Clube do Livro e, assim, primeiro, a iniciativa de incentivar as pessoas à leitura é algo que por si só já é muito importante, né? Já é muito válido, porque às vezes a gente se ocupa tanto de tanta coisa e a gente esquece de algo tão importante que é essa coisa da leitura, né? E trabalhar realmente temas tão caros e tão importantes. Esse livro, ele é um livro fundamental. Né? É um livro escrito na década de 80, 85, se eu não me engano, né? E a gente vai lendo e vai dizendo assim, como ela escreveu isso em 85, como essa mulher pensou nisso em 85, né? Sobre tantas questões que a gente vai abordar aqui hoje. Eu acho que a gente precisaria de uma semana de live para falar. A gente vai tentar compilar e ser mais, É, tentar compilar assim, alguns pontos isso. mais destacados assim, dentro dessa área da esfera familiar, porque a gente tem questões de direito da De personalidade, de saúde, né? De saúde, políticas públicas, de de, governo mesmo, de política, né? isso, exatamente. Então, assim, não teria nem como a gente conseguir
nem os assuntos de família, a gente talvez nem consiga abordar eles de maneira tão completa como gostaria, por causa do próprio tempo que a live, o Instagram, ele disponibiliza para esses encontros. E a ideia Verdade. realmente a ideia não é nem apresentar tantas respostas, mas até fazer mais provocações e instigar Sim, as pessoas à crítica, sim, né? A verdade, leitura e a crítica sobre verdade. esses aspectos. Eu pegando o gancho do seu comentário, várias vezes eu fico me perguntando, né? Será que se um dia pode virar realidade, né? Porque a gente Será vê, que nós já temos essa realidade, né? de uma certa maneira, Em né? alguns Não, lugares e em alguma medida, né? Será que e nós eu já fico, meu temos? Deus do céu, será que é tão ficcional? Será que isso aí as pessoas se veem tão distantes? Porque eu não consigo me ver tão distante daquele universo em que você Verdade. se utiliza da religião para fundamentar e justificar determinadas condutas tão abusivas e arbitrárias, assim, Sim. reprimir direitos, né? Fazer tantos direitos que já tinham sido garantidos. Então, Aham. acho muito importante o debate. Então, Pois só para é. situar, o livro, na verdade, ele se passa numa república nova, né, que foi criada a partir de um grande golpe que existiu no território dos Estados Unidos. Me corrija, Lu, Isso. se eu estiver errado. É em isso que, aí. em que se matou o presidente, se metralhou o Congresso, e aí o Isso. Exército declarou um estado de emergência. A Isso. partir daí, desse estado de emergência, eles justificaram uma série de limitações paulatinas de direitos sob o argumento de que estaria se organizando o Estado diante daquela situação tumultuada que tinha acontecido. E aí, Isso. só quem foi mais atingido por essas restrições de direitos foram as mulheres. E Isso. aí, até que se instalou efetivamente um governo diferente, que é a República de Gileade, né? Isso. E Isso. aí, nessa república, que é uma Teocracia. teonomia, É. a descrição do livro é teocracia, teonomia cristã militar, Isso. e esse era um regime totalitário, militarizado e hierarquizado. E Isso. era super baseado no fanatismo religioso e inspirado no Antigo Testamento. Pois bem, ele tinha a divisão das castas, as pessoas elas eram divididas pelas funções que elas ocupavam na sociedade, e dentre essas funções, basicamente, nós tínhamos os comandantes dos exércitos e as Isso. suas esposas, que era quem Isso. eram os detentores dos privilégios sociais. Nós Exato. tínhamos as martas, que eram as mulheres encarregadas dos serviços domésticos, As mulheres mais as velhas, né? Normalmente também. isso. As aias, que eram justamente as mulheres com a função procriadora, né? Isso. Que é sobre que é a caixa a que É pertence o a personagem principal do livro. E ainda Alfred, tinha né? alguns outros personagens, como as tias, que eram as mulheres que educavam, digamos assim, as aias É. e ficavam controlando as suas atividades. Os anjos, Os os anjos, os anjos, olhos, os né? olhos. Os É. olhos, que eram os fiscais, pessoas que não eram identificadas, mas qualquer um da sociedade que Isso. ficasse a serviço do poder, do Estado. E ainda aí tinha as mulheres que eram as esposas dos. As econo-esposas, né? Isso, Isso, os termos é que são, assim, muito provocativos, né, Paty? Porque quando ela usa palavras como econo-esposas, os bebês e os não bebês, as pessoas, as mulheres e as não mulheres, né? Isso diz muito da simbologia desse livro também, né? isso. E aí as mulheres que nem eram as esposas de comandantes, não tinham fertilidade para se tornar aias, ou que muitas vezes se insurgiam contra o sistema, eram as não mulheres que iriam para aquelas Isso, colônias de trabalho isso. escravo e que não tinha a mínima qualidade de vida e eram realmente Morriam. exploradas, morriam, É. né? E Pois eram bem, lugares muito equiparados à ideia do Holocausto, né? Porque, inclusive, ele trata um pouco disso também, da questão judaica, né? isso. E aí a gente tem que lembrar que, na verdade, essas aias, elas surgem depois de um acidente nuclear, que é uma outra questão, né? Jamais uma Uhum. questão, né? Porque esse acidente nuclear faz com que as crianças, com que baixe, né, a capacidade de reprodução e que As as taxas de crianças natalidade. isso, as taxas de natalidade e as crianças começam a nascer
muitas delas, né, ou natimortas, na verdade, né, ou com algumas deficiências difíceis de serem superadas. E aí a gente entra também no outro ponto, né, que as deficiências não são toleradas. Então, essas aias surgem para trazer bebês perfeitos para essas famílias desses comandantes e dessas esposas. É muito Exatamente. pesado, né? É. E aí eu acho bacana, já começando a provocação, as provocações do livro, eu acho muito bacana porque ele sempre, na narrativa da Off-Red, que é a aia do comandante Red, então Isso, do Off-Red, Fred, do Fred, do do Fred, né? Fred, Do Fred. E aí ela sempre faz a perspectiva do comparativo Isso, entre a mulher antes da República de Gilead e a mulher nessa república, né? isso. E aí ela diz o seguinte, que as mulheres, eu vou ler alguns trechos para a gente Ótimo, massa. situar a conversa. Aí ela fala assim, as mulheres as mulheres não eram protegidas naquela época. Aí você tinha algumas regras que não eram expressamente faladas, mas que toda mulher sabia. Não abra sua porta para um desconhecido, mesmo que se ele disser que ele é da polícia. Não pare na estrada para ajudar o motorista fingindo estar em dificuldade. Se alguém assobiar, não se vire para olhar. E aí ela diz, agora andamos pela mesma rua, aos pares de vermelho, porque as aias andam em pares, e homem nenhum grita obscenidades para nós. Fala conosco, toca em nós, ninguém assobia. Aí eu vejo essa noção de a segurança, né? Como a noção de Isso. segurança, Muda, né? ela é muda e ela é relativa, né? Porque antes hoje a gente tem uma realidade de índices altíssimos de estupro, né? Vamos falar só Isso. dessa perspectiva da violência contra a mulher Uhum. diretamente, né? Fora o assédio, fora todas essas outras questões, mas nós já temos taxas altíssimas de estupro, mas será que a exclusão ou o afastamento desse perigo justificaria toda aquela nova perspectiva de olhar da proteção da mulher dentro da sociedade de Gilead? E aí eu queria ouvir você um pouquinho, Lu. Pois é, excelente provocação, Paty, para a gente começar. Porque, na verdade, quando a gente para pensar nessa proteção, essa suposta proteção, né, a gente vai transportado um pouquinho para aquela época em que existia uma intervenção estatal muito maior nas relações, inclusive nas relações privadas, né? Hoje se a gente for trazer para cá para o Brasil, a gente que vive no estado social e sabe que a intervenção estatal ela se dá em situações muito específicas e muito pontuais, a gente vê como a gente evoluiu, né, a partir do momento em que a gente vive num ambiente que é muito menos monitorado, né, muito menos a gente sofre muito menos intervenção. E quando a gente se coloca hoje nesse cenário que a gente está vivendo, que não é um cenário nacional, que é um cenário inclusive mundial, né, de governos cada vez mais autoritários e, portanto, cada vez mais vigilantes, cada vez mais fiscalizadores, e a gente se depara com um filme como O Dilema das Redes, né, em que a gente descobre que a gente é permanentemente vigiado, e que, portanto, a gente vive dentro de um contexto em que haveria uma segurança, porque a gente tem câmera em casa, né, câmera no carro, a gente é capaz de gravar tudo hoje em dia, a gente pode documentar tudo hoje em dia, mas a gente se sente, ao invés de mais protegido, a gente se sente menos protegido. E é um pouco do que acontece nesse ambiente, né? Porque, na verdade, o que existe não é uma segurança, é uma falsa sensação de segurança, né, que é colocada em nome de quem? Né? Em nome de Deus. Porque utiliza-se o nome de Deus para justificar essa falsa sensação de segurança de que tudo funciona muito bem. E não tem como a gente não se jogar nas coisas que a gente vivencia e nas coisas que a gente escuta hoje em dia. Então, por exemplo, a gente escuta a gente dizer que no período da ditadura do Brasil tudo era melhor, porque as pessoas se sentiam mais seguras, né? Porque existiam militares na rua, né? E eu fico pensando que a amnésia coletiva é essa, né? Das pessoas que talvez não conheçam um pouco da história, o mínimo que se diga da história, né? Para dizerem que existia essa sensação de segurança, né? É muito melhor do que essa sensação de insegurança. Quando, na verdade, o que a gente precisa é entender que a gente atingiu um patamar de democracia,
e que essa democracia precisa agora fazer o papel estatal de oferecer segurança pública, né? Então, que a gente não pode trocar essa falsa sensação de segurança, né, que é uma violência constante contra as mulheres, porque ela realmente ela é muito real, os números não enganam, né? Quantas mulheres serão violentadas enquanto a gente estiver fazendo essa live? Quantas? Uhum. Né? Se a gente for fazer essa conta, a gente vai sair daqui bem abalado. Mas, assim, em troca dessa segurança, na verdade, essas mulheres passaram a ser classificadas como mulheres e não mulheres, né? Como mulheres que são direcionadas para um determinado papel, uma determinada função, né? E que não participam de absolutamente mais nada. Elas são tão protegidas, mas tão protegidas, né, que elas perderam, por exemplo, o direito de ler, né? O direito de receber notícias, né? E isso, se você for parar para pensar, dá uma sensação de proteção, né? Porque se você não sabe das notícias, você fica achando que está tudo muito bem dentro da sua casinha, né? A ignorância, a ignorância reconfortante, né? Exatamente, né? Então, essas mulheres, na verdade, terminam se sentindo protegidas porque elas têm a sensação de que nada está acontecendo. E o papel da Offred, que é realmente esse papel muito provocativo, né? Porque ela, na verdade, ela cumpre essa missão de não ser comprada, né, por essa falsa sensação de segurança. Então, ela joga ali aquela crítica, mas ao mesmo tempo ela diz, olha, mas antes a gente andava na rua, a gente escutava graça e cantada e tudo mais, mas a gente era livre. Uhum. Essa é uma questão realmente, assim, muito importante, porque o Conto da Aia, né, é esse livro que escancara, que joga na cara da gente, né, que, na verdade, a gente não está livre. Nós não estamos. E o que eu acho bacana é que, em relação à mulher, não existe distinção. Lógico, existem mulheres com mais ou menos restrições, mas nenhuma mulher ela tem reconhecida a sua individualidade e a sua independência. Até Sim. mesmo, vamos supor, a mulher do comandante, que é a dona da casa onde a Alfred vive, a Serena Joy, ela era uma mulher de destaque antes da tomada do protagonista. Poder, né? Ela foi protagonista da criação desse Estado teocrático, né? Na verdade. Ela era cantora, ela aparecia na TV, ela dava palestras, ela tinha perfil publicado em revistas famosas. E aí depois, até a Alfred comenta sobre isso, dizendo o seguinte, seus discursos eram sobre a santidade do lar, sobre como as mulheres deveriam ficar em casa. Aí ela disse, ela não faz mais discursos, tornou-se incapaz de falar. Fica em casa, mas isso não lhe parece lhe fazer bem. Como está furiosa agora que suas palavras foram levadas a sério. Então você vê que parece no primeiro momento que a esposa do comandante, a Serena Joy, ela é conformada com aquela situação, mas com o delineada do livro e da série, você vê que é como se ela, em determinados momentos, ela se questionasse, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz o certo, né? Na série até mais adiante, não no livro, não na perspectiva do livro, né? Porque depois a série avançou mais. Ela chega a ficar nessa dualidade, né? Ela chega a ter me parece que em algum momento a ficha dela cai. No livro isso fica muito mais ali nas entrelinhas. Isso. É muito mais na percepção da Offred, né? Mas a verdade é que ela no fim das contas, contribuiu para esse processo a partir do uso dessa fala, que é uma fala muito contaminada por esse discurso da religião, né, da força da religião dentro da sociedade, da importância da religião para se encontrar esse lar harmônico, porque tudo é muito perfeito, né? Sim. Tudo acontece de forma muito, muito organizada, muito linear. Né? Então, cada um tem o seu ser perfeito, né? Isso. Só que, na medida em que o livro vai acontecendo e que a gente vai se encontrando com determinados cenários, que são os cenários que mostram, por exemplo, que o comandante não jogou todas as revistas fora, né? Que existe uma zona ali, que é aquela zona em que a lei não precisa ser cumprida e que a prostituição ainda existe, e que essa prostituição ela vem para matar ali o desejo da carne, né, como a expressão que se utiliza, né, e não para fim procreacional. Então, é para que as pessoas tenham realmente o direito ao gozo, né, que a psicanálise tão bem nos explica.
Porque esse direito não é permitido com as aias, né? Diga-se de Não, passagem. nem com as aias, nem com ninguém. Nem com as esposas, nem com as Isso, aias, os isso. comandantes, eles não. A relação sexual ela é vista com a finalidade exclusivamente Procreação, procriativa. isso, Não exatamente. tinha nenhuma conotação de prazer, né? Então, Nenhuma. até o comandante explicando para Alfred, né, uma dessas idas que ele leva ela até esse clube onde tem a Isso, lá em prostituição, né, onde se faz o que somente alguns privilegiados têm direito. Isso. Ele diz que antigamente as mulheres trocavam de roupa como se fosse para enganar o homem que elas eram várias mulheres. Aí a Alfred vai perguntar, então agora vocês trocam de mulheres, né? Isso, vocês trocam exato. de mulheres, já que você não tem a mesma mulher trocando de roupa, porque as roupas são padronizadas, exatamente. E isso é essa é uma outra grande questão, né? Porque quando a gente para pensar também, essa coisa da influência da moda mesmo, né? De como a moda fala muito sobre a gente, sobre, em alguma medida, como isso representa alguma forma de atitude, né? Hoje em dia a gente vê muita gente vestindo camisas com recados, e que isso, de alguma maneira, traz, de alguma forma, algum recado para as pessoas. Isso transmite algum tipo de comunicação. E quando você coloca aquelas pessoas naquelas roupas padrão, me lembra muito as roupas das penitenciárias, né? Porque as roupas das penitenciárias, elas são idênticas. Todo mundo usa uma roupa igual. Mas, mais do que isso, essas roupas, elas são iguais, mas elas têm uma diferença entre uma categoria e outra, como que para mostrar e para diferenciar exatamente essa hierarquia. Então, você tem pessoas hierarquizadas, mas, no fim das contas, todas presas a um sistema. Exatamente. E aí, esse novo... Eu fico pensando, né? Como essa mulher, a Serena Joy, uma mulher tão independente, tão culta, tão qualificada, né? Ela acreditou tão cegamente naquela ideologia. E aí, como é que uma pessoa, inclusive uma pessoa tão culta, ela se deixou levar por essa ideia e não percebeu exatamente o quanto de direitos ela própria estaria tirando dela mesma. Né? Isso. E aí todas as conquistas do feminismo e que a gente vem lutando há tanto tempo, e como isso pode regredir de uma maneira tão rápida, né? Tão rápida, porque de repente um discurso que vai ganhando uma força e vai se avolumando, né? E que as pessoas vão simplesmente acreditando naquilo ali como que no efeito cascata. Não. Se essa pessoa daqui, que é uma pessoa que é formadora de opinião, ela está dizendo isso, alguma razão tem aí. Então, vamos lá. E aí as pessoas vão, me parece que entrando ali naquela coisa nessa coisa assim, de ganhando aquele volume. A manada, né? No efeito manada. Eu fico me perguntando se a Serena, e aí a gente fica conversando com esses personagens várias vezes, né? Eu já tinha lido o livro antes, tinha assistido a série, e aí li de novo para pro nosso clube, e aí a leitura já é diferente, né? Já é com outro olhar. Mas eu fico me perguntando se ela em algum momento também não achou que o fato dela ser esta pessoa, que foi, na verdade, a grande protagonista de tudo isso, porque ela descrevia, inclusive, os próprios discursos do marido e tudo mais, se ela, em algum momento, passou pela cabeça dela que ela não seria a grande líder, né? Que ela não seria exatamente essa pessoa que ia tomar esse poder. E o que aconteceu... teria voz, né? Pelo menos teria voz. Que teria voz, exatamente. E o que aconteceu foi exatamente o que acontece sempre. A gente tem mulheres protagonistas de muitas coisas, né? E que têm as suas falas apropriadas por homens, né? Que pegam aquelas ideias, que pegam aquelas falas, que se apoderam daquelas falas e se colocam nos espaços de poder, nos espaços de decisão, né? E elas vão sendo apagadas ali daquele processo. A eleição dos Estados Unidos, para mim, tem sido muito, muito interessante o papel que tem se dado para a Kamala. Né? Tanto a divulgação que se tem feito, né, com a letra do mesmo tamanho, o nome dela ali naquele mesmo patamar, é uma mensagem ali muito forte de que esta mulher está se colocando como sendo uma mulher que, mesmo na condição de vice, terá uma mesma voz, então terá ali o seu momento e tudo mais, e que a gente vai superar esse momento em que mulheres não são mais protagonistas, embora sejam as mentes.
né? Exatamente. E essa, talvez na série, essa frustração da Serena fique mais clara quando, acho que na segunda temporada, na terceira, ela tem uma ideia, ela chega aí, o comandante, ele chega a levá-la no local onde se dará a reunião com o conselho, e aí na hora de entrar, ela é barrada. Ela é barrada, exatamente. A ideia foi dela, É. ela foi, e aí tem um momento que, inclusive, ela é mutilada, né? Ela chega Sim. a ser mutilada porque ela desafia a lei. Enfrentado e por ter enfrentado para o universo masculino e tentar ser ouvida. Isso, né? com a aquiescência dele, né? Porque o marido dela, ele é o grande líder ali, né? E ele vota a favor da mutilação dela. Então, ele vai lá e na hora do vamos ver, né? Ele trai a confiança dela e diz, não, tem que mutilar mesmo. Porque ali, na verdade, se ele tivesse protagonizado algo a favor dela, né? Ele perderia toda a autoridade dele em casa. Uhum. Então, e também ele poderia, inclusive, perante os outros homens, diante da autoridade dele no governo, no poder, né? Isso, porque ele exatamente. era um comandante prestigiado. Exatamente. Ele era um comandante da alta patente ali, tinha pretensões grandes, inclusive, né? E ela sempre ali silenciada, né? Então, eu fico pensando se ela realmente não se frustrou nesse sentido, porque eu acho que em algum momento ela imaginava que ela teria esse lugar de voz, esse espaço de poder, né? E não teve, né? Então, ele se apropria mesmo dela. E aí não tem como a gente não pensar, não fazer um paralelo com o nosso Código Civil de 16, né? Pois E lembrar da mulher casada para o legislador do século passado. Isso, exatamente. Porque quando a Alfred começa a descrever como foi a tomada, na verdade, as restrições de direitos, ela diz, primeiro, elas foram dispensadas do trabalho. Isso. Então, a mulher, ela não poderia exercer atividade fora, que não fosse uma atividade doméstica, não podia exercer atividade profissional. Depois, as contas bancárias, cartões de crédito foram bloqueados, e aí, na verdade, foram bloqueados, mas os valores que eventualmente tivessem nessas contas, eles eram transferidos para o marido, para os comandantes. Ou para um parente do sexo feminino, ou do sexo masculino. Mais próximo. Isso. E aí não tem como a gente não lembrar, né? Que a mulher, pelo Código 16, quando ela casava, ela era relativamente incapaz. Isso. Que ela não podia viajar sem autorização do marido. Que ela não podia trabalhar sem autorização dele, né? Ou no mesmo lugar que fosse o lugar dele, porque ela era tutelada, a verdade é essa, né? E essa modificação, gente, ela é da década de 60, né? Ela não é de tanto tempo atrás. A gente está falando de uma regra que mudou há 60 anos atrás, né? 70 anos atrás. Então, a gente está falando... 60 anos, exatamente 60 anos atrás. Uhum. Então, a gente está falando de algo muito, muito, muito recente, né? Quando a gente projeta 60 anos atrás e a gente vê o tanto de gente que a gente conhece com mais do que esse tempo e que viveu sob a égide desse código, né? Desse código que era um código que colocava essa mulher exatamente nesse espaço de ausência de voz, nesse espaço de não pessoa. De não pessoa, né? Porque a própria palavra, né? A própria palavra incapacidade, né? Então, essa incapacidade, ela anulava essa pessoa. Foi preciso um movimento de mulheres feministas, né, na década de 80 e enfrentar muita gente, muita coisa para poder alcançar a tão esperada igualdade. Eu acho bacana, você falou esse lugar de não pessoa, porque tem um trecho quando a Alfred ela descreve até o ritual, né, o ritual da procriação, que ele tem segue todo um procedimento. Todo um rito, ela diz, né, o seguinte, que ela é a primeira a entrar na sala de estar, onde se reúnem todos os componentes daquela casa, inclusive os empregados, não só ela o comandante e a esposa, mas todos os demais funcionários. E ela diz, né? Eu espero que as pessoas pertencentes à casa se reúnam. Pertences da casa.
Isso é o É que o que somos. somos. O comandante é o chefe, o dono da casa. A casa é o que ele possui. E nesses pertences está, inclusive, a esposa do comandante. Como Isso. se fosse um objeto da casa. A E é o qual... que e é exatamente isso, né, Paty, que acontecia, porque a palavra família, por exemplo, né, de onde ela vem, né? Ela vem da expressão fâmulos. O que é fâmulos? Fâmulos era o conjunto de bens que pertenciam a um senhor, a um senhorio, né? Então esse homem, ele era proprietário de escravos, ele era proprietário de bens, ele era proprietário da esposa e ele era proprietário dos filhos. Né? Então, o conceito de fâmulos era esse conjunto de bens que pertenciam a esse senhor. Então, essa noção de pertences, né, e essas pessoas fazerem parte dessa casa como pertences, ela não está distante da nossa realidade. Não está. Né? Ela não está. E essa coisa de se objetificar a mulher, sobretudo, né? As pessoas. Tem uma cena muito interessante no livro, que é quando nasce a filha da Janine, né? E aí, quando ela nasce, que verificam o sexo, aí ela diz assim: é uma menina, coitadinha. Né? Então, como quem quer dizer assim, coitada, o destino dela, né, é passar por um desses caminhos, né? Ou ela vai ser esposa, ou ela vai ser Marta, ou ela vai ser Aia, né? Ou ela vai ser prostituta, ou ela vai para as colônias e ela vai virar uma não pessoa. Exato, Né? exato. É o Existe, destino. e a gente não tem como a gente não lembrar, né, dos privilégios que existia, por exemplo, no direito das famílias, os privilégios da primogenitura masculina, Isso. né, que a quem eram transmitidos, quem era transmitido o poder de gerenciar a De família, gerenciar o inclusive o patrimônio. patrimônio, né? Isso, exatamente. E a gente lembra muito, faz essa conexão da história. Mas também tem uma conexão que eu acho muito interessante, que não era necessariamente o objeto da discussão que ela levantava, mas que me fez pensar sobre isso. Quando ela fala do corpo dela. E aí ela começa a descrever que ela começa a dizer assim, que a nudez dela passou a ser estranha para ela. Que ela até se questiona, poxa, será que eu já usei roupa de banho? Será que na praia, né? Se eu me sentir bem em roupas mais que as minhas pernas, minhas coxas, meus braços ficassem expostos a outros homens, porque elas andavam todas cobertas, inclusive com aquele véu. Um véu. Como é aquele freio de burro, não? Como é que chama aquele negócio do... Então, não lembro, mas que coloca para a pessoa só enxergar para frente, assim, né? Exatamente, né? E aí ela diz, né? Ela fala assim: evito olhar para baixo, para o meu corpo. Não tanto porque seja vergonhoso ou impudico, mas porque não quero vê-lo. Não quero olhar para alguma coisa que me determine tão completamente, porque ela era um corpo. Um corpo a serviço do Estado. Isso. A serviço da procriação, porque as taxas estavam baixas e era preciso que a sociedade ela continuasse se desenvolvendo. E aí eu fico pensando, se hoje a gente não tem essa mesma reflexão, quando a gente tem aquela idealização dos padrões de beleza. Isso. Quantas e quantas mulheres, principalmente, elas não rejeitam a sua própria imagem, elas não conseguem olhar para o seu corpo porque elas acham que aquele corpo tá fora do padrão. Foge a um padrão social, muitas vezes inatingível, ele determina o seu fracasso ou a sua... a palavra achar que é mesmo fracasso mesmo, um fracasso como mulher realizada, porque ela não conseguiu chegar naquele padrão de beleza. Pois é, e isso é muito sério, né? Isso tem adoecido muita gente. Eu tenho visto notícias na internet que dão conta de que meninas jovens, meninas de 15, 16, 17 anos, estão frequentando cada vez mais as clínicas de cirurgia estética e pedindo aos cirurgiões plásticos que façam plástica nelas para que elas fiquem exatamente igual aos filtros do Instagram. Então, são meninas que elas não conseguem mais se olhar no espelho, porque elas não conseguem ver essa realidade, que é a realidade que o espelho dá, né? Porque elas estão acostumadas com a realidade do filtro do Instagram.
E isso me colocou a pensar, né, em como a gente é oprimida em todos os aspectos, em todos os sentidos. Porque se você procurar os filtros da internet, certamente o que você vai mais encontrar são esses filtros femininos, né, feitos por muitas mulheres. E a gente sabe que, no fundo, o que esses filtros querem também, de alguma maneira, é captar informação. Então, quando você joga lá aquele filtro e as pessoas vão usando, você, na verdade, está jogando informação, você está compartilhando um monte de coisa, dados. Eu vi uma época que era uma febre, que era para você colocar seu rosto, para ver como era que você ia ficar quando fosse mais velho. Se você fosse menino, ou se você fosse menina, se você fosse criança, né? E as pessoas todas postando aquilo, assim, como eu vou ficar quando eu... E aquilo ali era você fornecendo os seus dados, a íris, o formato do seu rosto, isso tudo é moeda, gente. Mas eu queria também fazer uma outra provocação, Paty, com base nessa sua excelente constatação, que diz respeito a duas questões. A primeira é o fato de que essas mulheres, as aias, elas não pertenciam aos comandantes, né? Elas pertenciam ao Estado. Porque, inclusive, elas iam sendo revezadas. Então, se desse alguma coisa errada, ela era jogada para uma outra casa, ou depois que ela engravidava de uma família, ela já ia para uma outra para prestar um serviço para a sociedade. E aí me fez lembrar um pouco essa ideia da gestação subrogada, né? Porque o Conselho Federal de Medicina aqui, ele utiliza essa expressão solidariedade para o útero de substituição, né? E a gente até estava discutindo isso, né, na sexta, lá no grupo de pesquisa. Eu tenho algumas, assim, eu me interesso muito sobre esse assunto. Tem um livro chamado Mercado Humano, que é de um autor chamado Volney Garrafa, e ele fala que as clínicas, elas são consideradas verdadeiros McDonald's, porque você vai lá e você escolhe o bebê, né, pelo número. Eu quero com essas características fenotípicas e tudo mais. E aí eu vi uma matéria, primeiro, que dava conta que as mulheres ocidentais, elas estavam procurando os países mais pobres para contratar mulheres para essa gestação de subrogação. Eu já tinha feito uma pesquisa sobre isso lá na época do mestrado, né, que eu encontrei lá no OLX gente vendendo óvulo e sêmen e tal, e aí fui reativar minha pesquisa. E é isso que eu encontrei no Facebook. Pessoas oferecendo útero, né? Com valores, assim, alugo meu útero por 100 mil reais. O filho perfeito, tudo que você precisa por esse valor. E aí, uma cadeia de negociações. Então, toda essa história de que há uma solidariedade por trás desse útero, que a gente sabe que em algumas circunstâncias isso efetivamente acontece, porque o próprio Conselho Federal de Medicina prioriza a pessoa da família. Mas a gente sabe que, no fundo, existe um grande mercado por trás disso. Né? A gente sabe que, no fundo, a ausência de uma legislação, a ausência de uma fiscalização nessas clínicas, né? O Roger Abdelmaci, ele lançou acho que não me lembro se foi um ou se foi 2 livros, foram 2 livros na época, ensinando a burlar a resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu tenho esses livros, eles estão esgotados, assim, me parece que tiraram de circulação, alguma coisa do gênero, mas eu ainda consegui comprar. E ele ensina o que ele fez, por exemplo, para a esposa do Pelé engravidar de gêmeos, o que ele fez, por exemplo, para um sheik árabe que veio ao Brasil porque queria um filho menino, varão. Como foi que ele fez para selecionar esse material genético, para que nascesse essa criança, que fosse um menino, e como ele fazia isso para garantir isso. E aí a gente vê que, na verdade, a gente não está distante dessa realidade. Né? Se na Índia existem, por exemplo, fazendas de mulheres que ficam presas em galpões gestando e entregando essas crianças que são enviadas para essas famílias, a gente viu aí agora durante a pandemia os pais contratantes que não estavam conseguindo pegar os filhos. Isso. Né? No Brasil isso também existe. E isso está à margem de uma legislação. Né? Então a gente não está muito diferente das aias. Né? A gente de não tá você muito instrumentalizar o seu corpo, né? De instrumentalizar o corpo e de existir toda uma moral, na verdade, bem grande, que diz assim, não, você não pode alugar, né? Você não pode fazer isso com uma contraprestação, porque isso é contra tudo que a gente entende que é correto, que é justo e etc e tal, mas essas pessoas fazem do mesmo jeito. Exatamente. Né? Elas abortam do mesmo jeito.
Elas fazem inseminações caseiras do mesmo jeito. Isso, eu quero dizer, e mesmo que não procurem as clínicas, é o que mais tem aí, e não só não só nessas questões de maternidade de substituição, mas de própria coparentalidade, são pessoas que fazem inseminações caseiras sem a mínima noção nenhuma de higiene, segurança, e de nada. que os riscos à saúde e à própria vida que elas acabam se submetendo dentro dessa perspectiva de alcançar o desejo do filho a qualquer custo, né? Pois é, e aí a gente então tem essas duas questões, né? Primeiro, essa questão da maternidade ser algo que a gente carrega como sendo uma obrigação, né? A mulher, quando ela atinge uma determinada idade, lá em Gileade, né, ela se torna uma pessoa imprestável, então ela é mandada para a colônia, porque se ela não se vir como Marta, se ela não se vir como prostituta, se ela não se vir como útero, né, que é o que elas verdadeiramente são, elas vão para as colônias, elas vão trabalhar, elas vão se infectar, porque elas vão trabalhar usando esse material nuclear, pegando esse material nuclear, que é algo que vai matá-las de alguma maneira, em algum momento da vida, né, e elas vão morrer. E aí a gente tem a segunda questão, que é essa questão da pressão estética, né, da pressão estética de você ter aias que sejam perfeitas do ponto de vista da saúde, mas também hoje, nessa sociedade que a gente vive, né, que exige que a mulher atenda ao padrão. E quando ela não atender, que ela use o filtro do Instagram. Porque ninguém aguenta ver foto de gente feia ou de gente fora do padrão. Quando eu digo feia, é fora do padrão que é imposto. Né? E aí a gente pergunta, e o que é ser bonito? O que é belo, né? O que é belo para você certamente diferente do que é para mim, né? Mas as pessoas, elas instituem esse padrão, que é a roupa vermelha que a Aya usa, que é a roupa azul que a esposa usa, né? E todo mundo tem que estar dentro ali daquela roupa, né? E se não tiver, se transforme para que isso aconteça. Eu achei interessante, pegando o gancho no que você falou, Lu, tem um trecho que a Aya, a Alfred, ela questiona o comandante, né? Por que eles fizeram isso? E aí eles dizem que é para mudar o mundo, né? Tal. E aí ele acredita que realmente eles transformaram no mundo melhor. E ele diz assim, não, nós demos a vocês mais do que tiramos. Não, vocês mulheres, vocês não recebiam nenhum respeito pelo fato de serem mães. Sim. Não é de se espantar que estivessem desistindo da coisa inteira. Da maneira como fazemos, estão protegidas, podem realizar seus destinos biológicos em paz. É isso. Essa palavra destino biológico, para mim, é essa ideia de que, primeiro, né, a mulher que não exerce a maternidade, ela não é uma mulher realizada, ela não é uma mulher plenamente realizada, ela vai sempre receber cobranças sociais por essa maternidade. Muitas vezes os casais que optam por não ter filhos, eles também são de alguma maneira estigmatizados, marginalizados, sim, ou no mínimo criticados. E aí essa questão de você ver a mulher exatamente como você falou, como útero. Isso. Útero a serviço do Estado, né? É isso. E eu acho essa expressão destino biológico muito, muito forte. A Simone de Beauvoir, ela chega a dizer que o grande momento, na verdade, assim, da derrota da mulher enquanto o sexo, né, no Segundo Sexo, que é aquele livro clássico dela maravilhoso, e ela diz, a grande derrota da mulher foi quando o homem percebeu que ela era responsável pela procriação. Porque ali esse cara chegou e disse assim, olha, a gente vai cuidar de todo o resto e você vai ser a responsável pela procriação da humanidade. Eu cheguei a achar, nas minhas pesquisas, jurisprudência, que tratava sobre a possibilidade do Estado custear a inseminação artificial para a mulher, né? E aí o que mais se trata nesses julgamentos é justamente a idade da mulher. Então, se essa mulher já está realmente na idade próxima de não conseguir mais ter filhos ou não. E na decisão, né, o desembargador, ele diz assim, ele atende ao pedido dela de cobertura, né, do tratamento, e ele diz, né, que na idade em que ela está, o tratamento é a única solução para ela, né, e a única chance dela se realizar enquanto mulher. Nossa. Que é na qualidade de ser mãe. Né? Então, é assim que o judiciário também, em alguma medida, né, vem decidindo. Essa é uma tendência.
esse exacerbou um pouquinho, porque foi mais sincero, talvez, dizendo o que pensa, mas é assim que se enxerga. Né? E a gente não sabe nem se era um casal buscando esse tratamento, mas ali o personagem principal era essa mulher, né, para se realizar enquanto mulher, que é virar mãe, se tornar mãe. É engraçado você falou esse negócio da responsabilidade da mulher pela procriação, porque tem outro trecho que as aias elas precisam fazer visitas mensais aos médicos para fazer uma série de exames, inclusive ver a sua aptidão para a procriação. Né? Exato. E aí, ela, em conversa com o médico querendo insinuar que o comandante ele era estéril, que ela não tinha engravidado ainda por problemas com ele. E aí ela fala, né? Ele disse uma palavra proibida. Uma palavra proibida. Estéril. Isso é uma coisa que não existe mais. Um homem estéril não existe, não oficialmente. Existem apenas mulheres que são fecundas e mulheres que são estéreis. Essa é a lei. Então, é para você ver, até a culpa pelo insucesso no aumento da taxa de natalidade, na fecundação, ela sempre é imputada. Todo o aspecto negativo dessas relações familiares, ela sempre é atribuída à mulher. Né? Tanto que no caso dela, né, eu não sei, eu acho que quem está acompanhando aqui com a gente leu, né, mas vamos dar spoiler, gente, não tem jeito. Mas leiam o livro, né? Mas assim, no caso dela, o Fred, ele já não tem mais essa capacidade de procriação, né? E aí a Serena, ela vai lá e diz assim, olha, você não vai engravidar, né? A única salvação é você engravidar com o Nick, que é o motorista. Né? E aí a Serena se torna, talvez eu acho que é a primeira vez que ela vai transgredir, né? E é justamente aí que a gente volta para o comecinho do nosso papo, né? A gente tem essa falsa sensação de segurança num estado militarizado, onde tudo funciona de maneira perfeita, mas existe um submundo aí bem grande, né? Em que as pessoas que têm o poder, elas transgridem. Né? Leia assim, Silvio Filho, aqui, eu empresto se quiser, leia que é importante. Um beijo pra você. Sabe uma coisa que eu acho bacana, pegando essa tua fala? Que eu falei das diferenças da série para o livro, né? Isso. No livro, o comandante e a Serena Joy, eles são pessoas de uma certa idade. E na série, eles são jovens. Isso. E a sensação que eu tenho... E lindos, né? Os produtores são bonitos. Os produtores, eles diminuíram, fizeram essa diminuição da idade do comandante para também o papel dele não causar tanta repulsa como já causaria pela situação em que está envolvido. Pois é. Né? E aí vem o outro problema, que é o problema das pessoas idosas, né? Que é uma outra questão também. Né? Porque no livro também se trata isso, não com os homens, claro, com as mulheres. À medida em que essas mulheres elas vão ficando idosas, elas vão ficando descartáveis. Né? E como a gente está dentro de uma pandemia e a gente está vendo as pessoas idosas sendo essas pessoas, né, que podem morrer, né? As decisões dos hospitais que dão prioridade às pessoas mais jovens de terem acesso ao tratamento em detrimento das pessoas idosas no mundo inteiro. Né? Então, as pessoas idosas têm mais probabilidade de morrer, então que morram. E isso é muito grave, né, Paty? Isso é muito sério. Por isso que eu digo, será que a gente está mesmo assim diante de um livro tão distópico, né? Porque a gente vai lendo e vai dizendo, meu Deus, é isso aqui. Meu Deus do céu, isso aqui acontece. É pesado. Exatamente. Eu vou só parar um pouquinho, só para mandar um beijo especial. Tem 3 queridos amigos do nosso grupo. Tem um monte de gente que entraram por aqui, né? Danilo Mergulhão, professora Cora, Fernandinha, Cora. Isso. Tem um monte. Um beijo para eles. Veja só, eu acho interessante a gente falar, né, dessa relação entre a Aya e a Serena Joy, principalmente, porque não era uma situação nem um pouco confortável para a Serena também. Né? Ela fala isso durante o ritual, porque a esposa ela assiste o estupro da Aya, né? Que é um estupro. Assiste e ela tem que participar disso, porque é baseado naquela ideia da história
história bíblica entre Raquel e Raquel, Leia, né? isso. Que Raquel oferece a sua serva ao seu marido para que eles possam ter um filho. Isso. E aí eu fico pensando no que até pouco tempo atrás a gente tinha, que era o estupro conjugal. Isso. Até tem, né, ainda. A legitimação da violência doméstica, na violência sexual da esposa, né, da mulher, porque se argumentava que se o casamento impõe o dever de fidelidade, ou seja, da exclusividade de relações afetivas e sexuais da mulher com o marido e do marido com a mulher, e eles tinham o dever de coabitar o mesmo ele domicílio. Cobrava, né? Era o débito conjugal. Chamava-se de débito conjugal. Exato. Você sabe o que é que me assusta mais? É as pessoas que estão agora fazendo a contratualização das relações de família e estão colocando como cláusula, né, o número de vezes em que os casais terão relações sexuais no mês, na semana, né, por dia, né, e colocando isso e resgatando esse débito conjugal. Isso é muito esquisito, gente. Isso é muito esquisito. Por mais que se diga assim, esse contrato não é válido, porque de fato não é, né? Você não pode fazer isso, né? Mas isso é um resgate a esse famoso débito conjugal, né? A uma violência que era estimulada pelo Estado e que, se não cumprido, dava margem à separação judicial litigiosa ou ao desquite litigioso, né? Ou também até recentemente, eu escrevi até um artigo sobre isso, Lu, para um livro de Direito de Família Feminista, que tá para sair aí, que eu fui pesquisar se a jurisprudência ainda se referia ao débito conjugal. E eu achei decisões de 2005, olha só, que não são decisões antigas, que permitiam a anulação do casamento por causa da recusa à manutenção de relações sexuais. Pois é, exatamente. Exatamente. Mas essa questão do débito conjugal, ela é muito real. E até hoje, eu fui para uma audiência uma vez, que era um divórcio litigioso, já era divórcio litigioso, e era super litigioso, mega litigioso. E ali fora, ali, né, naquele clima ali pré-audiência, né, o marido começou a falar, falou assim, ela vai ser considerada, ela vai ser condenada, culpada pelo fim, porque ela não cumpria com o débito conjugal. Por mais que eu tentasse. Né? Então, e quantas mulheres são levadas a acreditar, né, dentro de ambientes talvez menos favorecidos de informação, né, que esse débito conjugal ele é real e que ele precisa ser cumprido. Exatamente. Né? Bom, a gente o tempo já vai acabando, mas eu queria só mais uma provocação que eu acho muito interessante, que tem relação com esse assunto, que é sobre a questão da violência obstétrica, né? Sim. Porque no livro, quando ela relata sobre a Aya relata o parto, ela diz, né, que houve um tempo em que eles drogavam as mulheres, induziam o trabalho de parto, abriam-lhes cortes, depois costuravam. Isso não existe mais. Nenhum anestésico tampouco. Tia Elizabeth disse que era melhor para o bebê, mas também, aí ela cita uma passagem bíblica, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Ou seja, então, hoje, quando a gente pensa cada vez mais esse assunto da violência obstétrica, de não se fazer procedimentos que causem sofrimento desnecessário à gestante, de práticas, inclusive, de práticas médicas que estão arraigadas e que cada vez mais se discute com relação à minimização do sofrimento da mulher nesse período tão sensível que ela se encontra, que é o período gestacional e de parto. Exato, né? Exato. Não, e a mulher, assim, ela está passando por um momento realmente muito, muito importante em todos os aspectos, no ponto de vista da preservação da saúde, mas essa coisa da violência obstétrica, ela, na verdade, ela ainda existe, ela é muito presente, e ela está ali dentro daqueles partos que são feitos de forma muito mecânica, né, dentro de um sistema que ainda remunera muito pouco. Então, muitas vezes, esse parto, o caminho para esse parto, se o caminho natural ou se o caminho da cesárea, ele é muitas vezes escolhido com base na remuneração. Existe um mercado por trás da saúde muito grande, né? E isso é uma coisa que a gente não pode negar, né? Então, essa coisa da violência, de você usar um fórceps, a gente diz assim, isso aqui saiu a fórceps. O que é fórceps? Fórceps é um instrumento que se utiliza, que é como se fosse uma tesoura,
que é um alargador, que se enfia na vagina da mulher e que puxa a criança pela cabeça, né? Então, para que ela saia a qualquer custo, para que ela saia de qualquer maneira, né? E essa coisa de você buscar mecanismos como o parto humanizado, para além de um parto em casa, ou para além de um parto feito da maneira mais natural possível, passa também, né, pela humanização dos profissionais de saúde, ou pela conscientização dos profissionais de saúde, para que deem esse tratamento para essas mulheres. Aqui eu não estou falando de maneira genérica, obviamente que não, Claro. né? Mas tudo passa pela educação. Né? Tudo passa pela educação, essa é a verdade. A gente não tem como escapar dessa realidade, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a violência contra a mulher passa pela educação, a violência do Estado contra as pessoas passa pela educação, a escolha dessas pessoas passa pela educação, a forma como a gente vai ser tratado passa pela educação. O próprio papel do homem e da mulher dentro da família passa pela educação. Claro, com certeza. Eu sempre digo às minhas amigas mulheres que muitas vezes reclamam, algumas reclamações dos maridos que não ajudam muito nas tarefas domésticas, de cuidar com os filhos e que têm filhos homens. Eu disse, vocês principalmente, que sentem na pele essa distinção desse papel dos gêneros dentro da família, vocês são agentes transformadores. Também, né? São seus filhos que vão replicar esses comportamentos ou não no futuro. É por isso que a gente precisa tanto dos homens dentro desse debate, né, Paty? Para que eles entendam que essa não é uma luta só nossa, na verdade. Essa luta nunca foi só nossa, muito pelo contrário. Essa é uma luta para que eles entrem na luta com a gente, que compreendam que mais do que nunca a gente precisa deles, para que eles ajudem, né, nessa compreensão de que a gente vive num mundo que cabe todo mundo. Isso. Lu, como a gente já está nos 3, 4 últimos minutos, eu vou já levando esse bate-papo tão legal para o final, para a gente poder se despedir adequadamente, sem que o Instagram derrube. Só que eu só queria citar mais um último trecho do livro, uma reflexão final dele, que quando o comandante ele vai justificar, né? Mais uma vez ele vai em conversa com o Alfred, ele vai justificar as opções dadas, as opções que foram implantadas no regime em Gilead. Ele diz o seguinte: melhor nunca significa melhor para todo mundo, sempre significa pior para alguns. E aí, eu olho muito o nosso cenário político atual e não tem como eu não pensar nessas frases em que as pessoas elas estão tão individualistas e elas olham tanto para as decisões como o melhor ou para mim ou para o meu núcleo, e elas esquecem de que muitas vezes ou então defendem certos posicionamentos, abusos, arbitrariedades, porque os fins justificam os meios, mas os fins só justificam os meios quando é com o outro, porque quando é comigo, não vai farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Como diz a história, assim. Isso é muito sério. A gente precisa muito voltar a debater essa coisa da educação para ter essa noção de coletividade, né? As pessoas diziam assim, a gente vai sair da pandemia, as pessoas vão sair melhores. Não, as pessoas vão sair mais egoístas. As pessoas vão lutar para ter suas doses de vacina primeiro que todo mundo. As pessoas vão entrar no avião e vão pegar um voo e vão para onde tiver a vacina e vão pegar. E a população que não come, que morre de fome, não vai ser vacinada. Né? As pessoas precisam entender, né, que quanto mais individualistas elas são, pior é o mundo que a gente vive. Né? Então, mais escravizado e quanto mais esse discurso fundamentalista, quanto mais esse discurso da ordem, em nome de uma ordem, né? Uma moral. De uma moral, isso é muito preocupante. Muito preocupante. Bom, eu tinha certeza que esse debate ia ser Passa maravilhoso. muito rápido. Passa rápido. Eu espero que quem nos acompanhou tenha gostado tanto quanto eu gostei desse debate. Foi lindo, Paty. Que se não tenha lido o livro, que essa conversa tenha despertado interesse, porque é muito instigante. Tem muitos outros aspectos que poderiam ser aqui discutidos. Mas, Lu,
Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Paty. Ó, eu queria estar fazendo esse clube do livro aí junto com você, tomando um vinho, né, pra gente se abraçar. Tô doida que esse momento chegue. Eu que te agradeço. Foi uma delícia. Vamos continuar. Espero que a gente se encontre logo o quanto antes. Ó, chegou outra com Ana aqui, Carlinha. Eita, Carlinha, tá Obrigada, aqui também. Lili. Um beijo. Próxima reunião, vou dar um spoilerzinho só rapidinho. Próxima reunião vai ser outra com Repiana. Será a Maria Cristina. Ah, que delícia. A presidente do IBDFAN da Paraíba. E a obra vai ser uma obra muito especial. Só vou dar o nome do autor, vai ser Gabriel Garcia Marques. Uou! Olha aí, já vou reler. Beijo, 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 beijo. gente. Beijo, obrigada. Beijão. Tchau, Tchau, tchau.